Sejam todos bem-vindos ao webinar promovido pela ABM. Meu nome é Paulo Santos Assis, eu sou professor titular da Centenária Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. A Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, ABM, entidade com 77 anos de existência, tem realizado como parte de seu programa digital Tecnologia e Inovação vários webinars. O de hoje versa sobre carvão vegetal. Haverá uma apresentação do setor siderúrgico, alternativa ambientalmente correta para a produção de ferro primário, com estudo de caso. No decorrer das apresentações, os participantes podem enviar suas perguntas pelo chat, que ao final eu farei aos palestrantes. Na verdade, o palestrante é o Ricardo Nascimento. Será enviada uma pesquisa de satisfação, que é muito importante para a ABM, que todos respondam. Ela serve de guia para aperfeiçoarmos nossos produtos e serviços. Eu agradeço a presença de todos e vamos dar início ao webinar Carvão Vegetal. Antes, porém, eu faço uma apresentação cosmética do palestrante de hoje, que é o senhor Ricardo Carvalho Nascimento, diretor do Grupo Ferroeste. O Ricardo, ele é engenheiro civil, formado pela UFMG em 2003. Iniciou no Grupo Ferroeste em 94. Eu gostaria só de lembrar ao Ricardo que ele terá até 60 minutos para a apresentação e, a seguir, até cerca de 30 minutos, as questões poderão ser formuladas pelos participantes. Após o término da palestra, eu devo fazer a seleção das perguntas através do chat de perguntas e respostas, e aí o Ricardo poderá responder às questões. Eu gostaria de agradecer a indicação do meu nome como moderador e fico à disposição de todos a partir desse momento. Então, ao final, o nosso presidente executivo, o Horacídio Leal Barbosa Filho, fará, então, o encerramento do evento. Muito obrigado. Ricardo, Vossa Excelência está com a palavra. Fique à vontade. Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer pelo convite, parabenizar toda a equipe da ABM por essas ações de incentivo e fomento ao conhecimento siderúrgico. Para mim é um prazer muito grande estar aqui apresentando esse estudo de caso da primeira produção de aço carbono neutro do planeta, que enche o Grupo Ferroeste de orgulho e certamente traz para o Brasil uma esperança de voltar a ser uma referência na produção de aço mundial. A minha apresentação ela é sobre a AVB, Aço Verde do Brasil. A AVB foi certificada como a primeira usina siderúrgica carbono neutro do mundo. E para que isso fosse possível, uma série de ações desde a sua concepção foram tomadas, nas quais eu vou exemplificar e, de forma bem didática, pautá-las. A história, né, da AVB. A AVB, né, foi constituída com a filosofia da sustentabilidade desde sua origem. A Aço Verde do Brasil, ela é
pautada nas questões socioambientais desde sua raiz. Nós somos localizados em Açailândia, no sul do Maranhão, e somos a primeira usina siderúrgica integrada do norte e nordeste brasileiro. E somos a primeira siderúrgica carbono neutro do planeta. Para alcançar essa certificação, que foi concedida pela SGS através da confirmação dos dados de uma metodologia aplicada pela World Steel Association, que é a maior associação dos produtores de aço do mundo, englobam 80% dos produtores mundiais. E essa associação que utilizou, né, essa metodologia buscou estar em linha com o CHG, que é um protocolo mundial que foi criado pelo IPCC, que é o órgão de meio ambiente da ONU. A empresa tem como grande diferencial o emprego do carvão vegetal. Esse, sem dúvida nenhuma, foi o grande instrumento na conquista dessa certificação carbono neutro. Mas não é o único fator. Nós estamos localizados no sul do Maranhão e temos como mercado principal o mercado doméstico e atendemos todos os estados da federação com logística principalmente rodoviária. E no caso da exportação, nós também podemos utilizar as ferrovias que passam por Açailândia. Açailândia, ela está localizada no centro geográfico da ferrovia Carajás, que liga a mina da Serra dos Carajás, no Pará, ao Porto de São Luís. E por essa condição de estar no centro geográfico desta ferrovia, e também por ser um centro geográfico que liga os estados do Nordeste aos estados do Norte, pois é lá que a Belém-Brasília encontra com a BR-222. Então, aqui, na verdade, eu estou em Açailândia. Açailândia é considerado um centro logístico. E por causa desta condição, a gente consegue atender todos os estados da federação com bastante eficiência logística. Haja vista que os estados do Sudeste e Sul representam mais de 50% das nossas vendas. Vocês podem ver aí. Bom, uma foto bastante didática do projeto, né? É uma foto antiga, uma foto de 3 anos atrás, porém, é uma foto que cobre todos os processos da indústria. Então, vamos pela ordem do processo de produção. À direita, acima, no vídeo, nós temos o alto forno número 1, que à época só existia o alto forno número 1, e apenas a terraplanagem ao lado esquerdo do alto forno número 1 para o alto forno número 2, que atualmente já está em operação desde julho desse ano.
Então, esse alto-forno é um alto-forno de 350 metros cúbicos, é um alto-forno com capacidade para 1.000 toneladas de ferro-gusa por dia, sendo que ele tem apenas 2 anos e meio de 3 anos, julho completou 3 anos de operação, e o pico de produção deste alto-forno foram 27.700 toneladas em um mês. A gente nunca conseguiu chegar no 100% da capacidade dele. Então, o ferro-gusa líquido é produzido nos altos fornos, é encaminhado para a cearia, que é o galpão de número 1. A cearia processa o ferro, junto com carga sólida, em um convertedor a oxigênio, produzindo tarugos. Os gases de acearia vão para o convertedor, que é esse tanque número 6, e esses gases retornam para a cearia para o aquecimento de recipientes de carga líquida, de metal líquido, panelas, distribuidores, e o tarugo é conduzido por esteiras, né, por esteiras rolantes, né, ao laminador, que é o galpão de número 2. Nós temos também uma planta de oxigênio, que é o número 3. A planta de oxigênio gera produto suficiente, em torno de 15% excedente para vendas e, no caso desse momento de pandemia, doações para o combate ao Covid. Bom, nós temos aí algumas fotos, né, da indústria. O Estelmo, aonde que nós fazemos a formação das espiras, né, e o resfriamento primário dos rolos. A panela de gusa, que é a foto da panela da forma que ela vem do alto forno. Nós trabalhamos com panelas atualmente de 45 a 48 toneladas. Está sempre querendo crescer esse tamanho o tempo todo, né? A gente espera chegar acima de 50 toneladas no ano que vem. O convertedor a oxigênio no canto direito superior. A panela de aço no forno panela, aí, na hora que ela acabou de vazar do convertedor e está indo para o forno panela, no canto esquerdo inferior, uma foto bonita do alto forno 01, que é o alto forno Roberta, uma homenagem à minha esposa. E, no caso de uma paralisação da cearia ou de uma produção superior ao consumo da cearia, nós lingotamos o ferro em rodas de lingotar tradicionais para posterior uso como carga sólida no próprio convertedor. O processo de produção, né, alto forno a carvão vegetal com minério de ferro granulado, leva-se o gusa líquido para o convertedor, depois ele é tratado no forno panela, lingotado num lingotamento contínuo, onde se produz os tarugos, que são reaquecidos num forno de reaquecimento. O segundo ponto mais importante para o atingimento da certificação carbono neutro foi o investimento, desde a origem do projeto, na construção do primeiro forno de reaquecimento de semi-acabado com a tecnologia regenerativa. Esse forno, ele foi o primeiro forno a ser utilizado no Ocidente, né?
ninguém do Ocidente tinha esse forno instalado, né? E esse forno consegue, através dessa tecnologia regenerativa, utilizar 100% de gás de alto forno, sem a necessidade do enriquecimento com qualquer combustível fóssil, igual tradicionalmente é feito em outras usinas que possuem gás de alto forno. Então, a partir do tarugo aquecido, reaquecido, ele é laminado em bobinas de fio máquina ou vergalhão, ou em barras. Então, nos nossos processos, nós produzimos e vendemos rotineiramente o fio máquina, baixo, médio e alto carbono. Do fio máquina, a gente lamina internamente e produz também o CA60 e vende o CA60 para clientes em todo o Brasil. O vergalhão em rolo, o vergalhão em barra, tarugos de aço, que nós produzimos desde dezembro de 2015. Então, entre dezembro de 2015, a empresa produz os tarugos, porém a gente começou a laminar apenas em julho/agosto de 2018. E os gases do ar, né? Bom, as práticas sustentáveis, né, que levam a AVB está em total sintonia com os compromissos do ESG, né, que é as práticas de meio ambiente, sociais e de governança, né? Nós utilizamos exclusivamente energias renováveis, combustíveis renováveis, conseguimos ser certificados como uma usina livre de combustíveis fósseis, fazemos investimentos contínuos em reflorestamento de eucalipto, e nas nossas áreas nós preservamos 50% das áreas totais. Temos uma incansável tarefa e compromisso de buscar a reutilização econômica dos nossos resíduos. Como a escória de alto forno para a produção de cimento, a moinha na PCI, que são tecnologias atualmente tradicionais, porém, na época em que a empresa implantou esses processos, a termoelétrica, a primeira termoelétrica do Brasil, a gás de alto forno a carvão vegetal, foi implantada pelo Grupo Ferroeste em 2001. A PCI nós implantamos em 2003. E a fábrica de cimento nós fizemos em 2010. Então, a gente busca sempre esse pioneirismo na reutilização de resíduos, e com isso a gente não parou por aí, a gente tem uma série de outras ações que eu vou colocar mais para frente. Então, se comparado com a média mundial das usinas integradas, está na faixa de 2 toneladas de carbono
nós estamos bem à frente, numa condição até de vanguarda, né? Bom, o cálculo das emissões, ele utiliza um regramento, né, aonde que primeiro se identifica os gases de efeito estufa que são gerados no seu processo, você seleciona uma abordagem de cálculo, faz a coleta, aplica uma ferramenta, na verdade essa ferramenta nada mais é do que uma planilha de Excel pré-estabelecida e travada, você não pode mexer na planilha a não ser inserir dados, né? E a partir do momento que você insere seus dados nessa planilha, essa planilha é auditada, né, por um órgão, por um auditor independente. No nosso caso, a gente utilizou a planilha da World Steel Association, né? Como eu disse, ela está totalmente alinhada com os princípios do protocolo CHG, que também utiliza as metodologias do órgão climático da ONU, IPCC. Bom, eu quis colocar um exemplo de planilha, um exemplo prático, que é os nossos dados, que são os nossos dados de 2020, né? Então, como que funciona? Você insere nessas células amarelas os dados e os quantitativos de matérias-primas utilizadas. Quantas toneladas de minério de ferro você utilizou, quantas toneladas de carvão coque, de carvão de injeção de alto forno, de sinter, quantas toneladas de cada matéria-prima você utilizou, quantos megawatts de energia elétrica, quantos metros cúbicos de oxigênio, qual foi a sua geração de escória, qual foi a sua geração de escória de aciaria, de alto forno. Bom, e para cada matéria-prima dessa, a World Steel Association utiliza um índice de emissão de carbono por unidade. Por exemplo, o minério de ferro, na cadeia do minério de ferro, emite 0,1 toneladas de carbono por tonelada de minério, que gera 0,037 toneladas de CO2 por unidade de minério. Então, você insere, a partir do momento que você escolhe a metodologia que você vai utilizar, você insere os seus dados, né, de consumos de cada uma dessas matérias-primas, né, e gera uma intensidade por tonelada produzida, que no caso da AVB, se vocês olharem no centro da tela inferior, no centro inferior da tela, está lá CO2 Intensity, 0,12 toneladas de CO2 por tonelada de crude steel. Então, quer dizer que a AVB emitiu 0,12 toneladas de CO2 por tonelada de crude steel. Porém, pelo uso, pela reutilização das escórias, no caso da escória de alto forno para a produção de cimento, e no caso
da escória de aciaria em substituição do calcário nos altos-fornos e na própria aciaria, gera-se um crédito, porque você deixa de utilizar matérias-primas virgens. E essas matérias-primas, nos seus processos de extração, possuem uma emissão equivalente. Então, quando você deixa de utilizar essa matéria-prima virgem e passa a utilizar um coproduto, gera-se um crédito. E esse crédito, em específico da AVB, gerou um crédito de menos 0,16 toneladas, que somados às nossas emissões de 0,12, deu uma emissão equivalente negativa de 0,04. Por isso que o número consegue ser negativo. Você nunca vai conseguir uma indústria que não emite nada, porém, essa indústria poderá fazer ações que possibilitam a geração de créditos, e esses créditos geram a condição neutro ou até mesmo negativa no seu processo. Então, ao longo dos 3 últimos anos, a gente aplicou essa metodologia e certificou a nossa produção. Em 2018, 0,10, em 2019, 0,6, em 2020, menos 0,4. Ações foram sendo tomadas para se reduzir a intensidade de emissões. Uma série de ações. Nós, a partir de 2020, resolvemos fazer também da CBF, que a gente entende ser muito mais fácil e até mesmo natural para o produtor de ferrugos a carvão vegetal conseguir essa certificação, porque as emissões no processo do ferruguse são muito menores, porque tem muito menos processos produtivos, né? E aplicando essa mesma metodologia para a CBF, nós conseguimos uma intensidade negativa de 0,02. Em resumo, a CBF do Grupo Ferroeste também foi certificada como sendo carbono neutro, mas em linhas gerais, ela é carbono neutro muito mais até por uma condição natural do negócio do que por ações, grandes ações em si. A única diferença que a CBF tem de outras empresas maior, que nem todas têm, é a geração de eletricidade interna, e essa geração ela tem emissão zero. E a gente queima os gases do alto forno, e esse alto forno é a partir do carvão vegetal. Então, a CBF foi medida para os anos de 2009 e 2020. Em 2019, os 2 anos medidos, deu uma condição de neutralidade. Bom, por que o inventário de CO2 da AVB é tão baixo? Por que a AVB se tornou
a primeira siderúrgica a carbono neutro? Primeiro grande passo, que só o Brasil tem, que é a nossa jabuticaba, chamada carvão vegetal. Com o emprego do carvão vegetal, as siderúrgicas brasileiras estão à frente nessa corrida pela descarbonização de qualquer outra siderúrgica no mundo. O segundo passo, no caso da AVB, a gente utiliza energia elétrica comprada até então. E os nossos contratos de compra são de energia obrigatoriamente limpa, de fontes renováveis. O que, no Brasil, não é difícil de se conseguir, uma vez que 75% da nossa matriz é limpa. Mais, né? 75% da nossa matriz é hídrica. Então, a maior parte da nossa energia é limpa. O resto é solar, 5%, vento, 10%, e 10% térmica. Eu acho que é isso. Mas nós somos, de longe, o país com a energia elétrica mais limpa do mundo. Nós somos o país de vanguarda nessa corrida contra o aquecimento global. E precisamos de entender isso e valorizar isso. A AVB, no processo de concepção, no processo de engenharia da usina, realizou investimentos para a reutilização de 100% dos seus gases de processo. E, com isso, a gente não utiliza combustíveis fósseis tradicionais, como gás natural, como GLP, como óleo, para reaquecimento de tarugo, aquecimento de panela de aço, aquecimento de panela de gusa, aquecimento de distribuidor, entre outros. Nós vendemos, reaproveitamos 100% da escória nossa de alto forno para a produção de cimento. Nós temos uma fábrica de cimento própria no estado do Maranhão. Por utilizarmos carvão vegetal, a nossa escória de convertedor, ela é uma escória muito limpa, e isso permite com que a gente possa reaproveitar essa escória de convertedor dentro do próprio processo do alto forno, em substituição do calcário. Além da escória do convertedor ser uma boa fonte de ferro, ela tem 25% de FeO, então, para cada tonelada de escória de convertedor que você põe no alto forno em substituição ao calcário, você está ganhando 20 quilos de ferro, muita coisa. Então, a gente substitui não só calcário nos altos fornos, mas parte da cal que a gente utiliza no convertedor. E um grande ponto, nós utilizamos 100% de gás de alto forno no reaquecimento de tarugos. Usinas elétricas, por não terem gás de alto forno, utilizam na faixa de 20 quilos de GLP, 20 metros cúbicos de gás natural,
para o reaquecimento dos seus tarugos. E outras empresas que possuem gases de processo, porém, não com essa tecnologia regenerativa, são obrigados a enriquecer o gás de alto forno ou gás de aciaria, ou o que seja, com um gás rico, né, fóssil, para reaquecer os seus tarugos. E substitui 50%, normalmente 50% do combustível fóssil por gás de alto forno. No nosso caso, a gente conseguiu 100%. Bom, as metodologias existentes e aprovadas no mundo não foram criadas pelo Brasil, pelo brasileiro, por institutos brasileiros. Foram criadas por institutos estrangeiros com o objetivo de se unificar, de se equiparar às diversas indústrias mundo afora. E como o carvão vegetal é uma jabuticaba brasileira, essas metodologias não abrangem a parte florestal, a parte da produção do carvão em si. O que elas fizeram? Elas apenas elas consideraram que o carvão vegetal tem emissão zero. O que o brasileiro sabe que não é verdade. O carvão vegetal, ele tem emissão negativa. A floresta de eucalipto, por tonelada de ferro-gusa equivalente, ela fixa 3,7 toneladas de CO2. No processo de carbonização, emite-se em torno de 1 tonelada de CO2. Quando esse carvão é oxidado no alto forno, esse carbono é oxidado no alto forno, e o alto forno emite o gás CO2, emite-se mais 1,5 tonelada, então a siderúrgica, a carvão vegetal, no caso da CBF, por exemplo, ela, se considerássemos a questão da floresta, ela teria um índice negativo de 1 tonelada por tonelada. Porém, como essas metodologias até então nunca foram feitas por instituições brasileiras e certificadas, então se considera zero no carvão vegetal. O que nós temos como ferramenta que a gente pode utilizar até então é o zero, é o número zero para o carvão vegetal. Mas quem tudo quer, tudo perde. Eu acho que está na hora do carvão vegetal, da indústria siderúrgica carvão vegetal no Brasil, certificar utilizando as metodologias existentes, em vez de querer questionar, para, num momento futuro, em paralelo, certificar a questão da floresta e daí conseguir esse incremento, essa melhoria para a condição negativa. Porque, veja só, enquanto nós somos negativos em 1 tonelada, a siderurgia, a coque, é positiva em 2 toneladas. Então, nós temos um ganho de 3, e não de 2, igual foi medido, né? A CBF ou a AVB. A AVB
ela produz 1 tonelada com 0, enquanto que o seu concorrente com 2. Então, se eu for exportar o meu ferro-guas ou vender para alguma empresa, se eu for exportar o meu aço ou vender para alguma empresa, ou até o meu ferro-guas da CBF, vender para alguma empresa que queira utilizar o meu produto como ferramenta na sua busca pela descarbonização, ela vai ter um ganho de 2, até que essas metodologias consigam abranger a área florestal. A busca não para por aí, né? Nós temos uma série de projetos em andamento que visam a melhoria das nossas condições ESG. E na parte de meio ambiente, as ações que nós temos em andamento são a implantação de uma termoelétrica que inicia a sua operação agora no início de 2022, vai gerar 30% da energia que a gente consome. Então, caso no futuro a empresa tenha dificuldade para adquirir energia renovável, ou caso essa energia renovável seja mais cara, parte dela a gente vai ter autogeração. A empresa tem um projeto de forno industrial. Esse forno industrial é uma patente da própria empresa, que a gente espera dobrar o rendimento lenha-carvão em relação aos fornos atuais. Os fornos atuais trabalham com um rendimento gravimétrico na faixa de 25%, 27%, 28%, 30% em alguns casos, quando considerada a moinha, né? Porém, a gente estima chegar em algo em torno de 40% do carvão em si, e com a recuperação da parte condensável dos gases, que parte é alcatrão e parte são ácidos pirolenhosos, e somando o alcatrão como fonte de carbono, a gente espera chegar em 50%. E os gases não condensáveis serão queimados nessa própria termoelétrica que está sendo construída, no item número 1. Esse forno, então, ele tem, por princípio, não só a mecanização, que é o princípio que direciona todo o investimento de tecnologias até então, que a gente não coaduna com a ideia, a gente não tem um alinhamento de ideia com as tecnologias até então implementadas, e por isso a AVB, o Grupo Ferroeste, optou pelo emprego até então das tecnologias mais tradicionais, que são os fornos iglu, né? Agora que nós vamos começar a desenvolver, né, a certificar aí essas tecnologias de forno industrial, né? E esse forno nosso, o grande drive dele é a questão da conservação da energia, né? Conservação da energia para um melhor rendimento. E um terceiro ponto, que a gente está bastante confiante, né, é o emprego de briquetes para o reaproveitamento nos altos fornos de resíduos da nossa siderúrgica,
que são resíduos que até então a gente não desenvolveu uma forma econômica de aproveitá-los, né? Que é a carepa da laminação, o pó de balão do alto forno, a lama do alto forno, a lama da cearia. Esses briquetes, a gente estima poder utilizar eles nos altos fornos, substituindo 10% do minério de ferro e carvão vegetal, consequentemente, as nossas emissões, bem como sermos não só a primeira siderúrgica carbono neutro, mas a primeira siderúrgica que vai transformar a pátio de resíduo em coisa do passado. Nós queremos eliminar os nossos pátios de resíduo e termos 100% dos nossos resíduos coprodutos na nossa cadeia produtiva. Em março desse ano, a gente conseguiu a certificação das medições que nós fizemos em 2018, 19 e 20. E, com isso, a gente fez questão de... Março do ano passado, né? O nosso tempo passa tão rápido, vocês desculpem. A gente fez questão de publicar isso no mundo todo. Quero agradecer. Eu quis fazer uma apresentação rápida para que nós tenhamos tempo das perguntas e eu estou ansioso por respondê-las. Obrigado. Ok, Ricardo. Nós agradecemos a sua... Liga a sua câmera, por favor, professor. Sim. Obrigado, né? Bom, então, muito obrigado, Ricardo, pela apresentação clara, objetiva, né? Mostrando que nós estamos realmente no caminho certo. A utilização do carvão vegetal tem demonstrado aí a possibilidade de se transformar o país em uma referência mundial na parte de crédito de carbono. Bom, nós temos aqui já alinhados 3 perguntas. A primeira pergunta é do Roberto, ele agradece pela apresentação, foi muito interessante. Ele gostaria de saber se o processo prévio de produção de carvão vegetal ele é feito em qual temperatura? É um processo de pirólise ou é um processo de torrefação? No alto forno industrial, o processo nosso ele é semelhante ao processo realizado nos fornos tradicionais, a 400 graus. Pirólise. Ótimo, obrigado. Outra pergunta é o seguinte: você utiliza 100% de minério granulado na carga do alto forno? Na AVB, nós utilizamos 100% de minério granulado e na CBF nós utilizamos 20% de pelota. E ele gostaria de saber quais são os teores típicos de enxofre e fósforo no gusa, e na cearia e no aço também, no caso da AVB. No caso da AVB e no caso da CBF, o teor de enxofre é 8 pontos por milhão. E o teor de fósforo na CBF, ele é tratado, então você consegue atingir de 2 pontos por milhão a 10 pontos por milhão, que é o normal, que a gente chama de semi-nodular, né, o fósforo 0,10. E na AVB, o fósforo ele vai de 0,02, né, para aços mais nobres,
e até 0,035, 0,040 para aços menos nobres. A gente trata menos, né? Reduz menos o fósforo no convertedor. Tá. Uma última pergunta do Roberto. Ele gostaria de saber se você utiliza Sinter na carga do autônomo, já utilizou? E se utiliza, se utilizou, usa o carvão vegetal como principal fonte de redução? Não, nós não utilizamos Sinter na carga dos nossos altos fornos, nunca utilizamos. E, infelizmente, as tecnologias que eu conheço até então produzem um sinter de qualidade inferior ao sinter tradicional com carvão mineral. Então, a gente sempre optou pela utilização plena, máxima, de minério granulado. E entendemos que o processo de sinterização é um processo de emissão adicional. Se você tem um granulado, você deve privilegiar o uso do granulado, porque a sinterização é mais um processo emissor de carbono. Perfeito. Uma pergunta aqui, obrigado pela resposta, Roberto. Tem uma pergunta do Felipe Pontes, da Aperam. Ele gostaria que você explicasse um pouco melhor, um pouco mais detalhado, essa tecnologia de forno que irá dobrar o rendimento da madeira. Você está passando de um certo rendimento, tanto estéreo por metro cúbico, vai passar para quanto e que tecnologia é essa que você comentou durante a apresentação? Certo. Os fornos tradicionais, né, que... Vamos lá. Por que a siderúrgica a carvão vegetal ela não cresceu igual deveria ter crescido? Porque o carvão vegetal ele tem um histórico ruim. E ele normalmente é vinculado a coisas ruins. Mas essas coisas ficaram no passado. O desmatamento, o trabalho escravo, infantil, isso são histórias no passado, do passado, e que não fazem mais parte da nossa cadeia produtiva. Por causa disso, as grandes empresas que, inclusive, detêm condições, tecnologia, engenheiros capazes de desenvolver soluções tecnológicas, muitas delas saíram do carvão vegetal, diminuíram a sua produção de carvão vegetal, tentaram eliminar o carvão vegetal e não investiram, não acreditaram. Acontece que esse patinho feio, carvão vegetal, agora eu acho que ele é o cisne. Ele é uma tecnologia dominada, ele é uma tecnologia escalável e ele está pronto para transformar a produção de aço brasileira, porque ele só serve para o Brasil, por causa das extensões de terra, do clima do país, para transformar a siderúrgica brasileira numa referência. Infelizmente, o que foi desenvolvido até então no Brasil são tecnologias que privilegiaram apenas a mecanização. E essa tecnologia, baseada em grandes fornos retangulares, não tem um rendimento gravimétrico satisfatório, melhor
do que pequenos fornos, rabo quente, JG, não sei o nome, que cada um fala de um jeito. E esse número, ele está em torno de 25%, 27%, 28%. Qual é o problema disso? O problema é que como é que você faz a pirólise? A pirólise é um processo de concentração de carbono, de expulsão dos voláteis, da matéria orgânica, né, através de temperatura sem a presença de oxigênio. Então, o que você faz? Você enche um recipiente gigante de madeira, queima essa própria madeira para chegar na temperatura da pirólise, que são 400 graus, mantém essa temperatura durante um período, depois você veda esse forno durante 10 dias, 12 dias, para dissipar todo esse calor, toda essa energia, para poder descarregar o forno. Esses fornos grandes têm um defeito sério, porque você não consegue controlar com tanta eficiência esse resfriamento. Então, o tradicional é você ter um caminhão-pipa jogando água no carvão após o descarregamento desse forno. Então, essa energia você está jogando ela fora, para depois você encher o forno de novo e tal, e tal, e tal, e tal. Essa fumaça, ela é descartada, ela é queimada sem uso nenhum. Então, essa tecnologia desenvolvida e a ser testada, o projeto piloto dentro da nossa unidade na AVB, que está em construção, ela visa evitar esse desperdício energético. O local onde vai ser carbonizado a madeira, ele não esquenta e esfria, ele só fica quente. A madeira ela tem que ser pré-seca por um calor que não seja madeira, queima da madeira. Pode ser, por exemplo, no nosso caso, vai ser o gás de exaustão de uma termoelétrica. Então, a madeira, em vez de entrar para dentro do forno, a madeira, assim, de uma forma bem simples, a madeira, em vez de entrar com 30% de umidade para dentro de um forno frio, ela vai entrar com 10% de umidade dentro de um forno já quente. É isso. E, ao invés dele resfriar dentro desse forno, ele vai resfriar numa câmara de resfriamento. Então, é isso. A tecnologia nossa é essa. É formas de se conservar energia e formas de se não perder parte do produto, que é o conteúdo do gás, da fumaça. A fumaça, basicamente, é ácido pirolenhoso, alcatrão e não condensáveis. Os não condensáveis vão queimar na termoelétrica para gerar energia. O alcatrão é um produto que pode ser injetado nos altos fornos ou vendido para outro uso que seja. E o ácido pirolenhoso também é um produto que vai ser vendido e transformado em recurso. Então, a tecnologia é essa. Ok. Tem uma pergunta aqui do Maranha.
ele quer saber o seguinte: quanto aos briquetes de resíduos, você já tem testes feitos? Essa é a primeira pergunta dele. Sim, nós temos testes, porém em escala de laboratório. Tá, qual seria o teor de carbono e quanto ao nível de resistência? O que se espera da resistência desses briquetes? Esses briquetes foram feitos utilizando as mais diversas dosagens dos mais diversos resíduos. E a partir das análises físicas a frio desse material, nós selecionamos os campeões. E os campeões foram levados a análise de laboratório semelhantes às análises que se fazem no minério. RDI, crepitação, tamboreamento. Bom, e por coincidência, acho que Deus, né, Deus trabalha firme e forte sempre. O briquete que deu o melhor resultado, o mix que deu o melhor resultado, é um briquete que ele é autorredutor e autoescorificante. Ele tem 0,6 quilos de carvão para cada quilo de Fe. Ou seja, ele é autorredutor. E ele tem uma escória básica de 1. O percentual de CaO mais MgO dele é equivalente, sobre sílica mais alumina, deu 1. Então, ele é um briquete que irá substituir todas as... Ele vai entrar como uma carga pronta. Toda a matéria-prima que você põe dentro do alto forno vai estar contida nele. Ele é uma carga pronta. Autorredutor e autoescorificável. Aí, com relação ao ligante, será orgânico ou inorgânico? Cimento. Orgânico. E o RDI dele deu muito semelhante a alguns granulados. Perfeito. Ótimo. Com relação à resistência mecânica, voltando à questão da resistência mecânica, qual seria a resistência mecânica em quilogramas por centímetro quadrado? Você tem uma ideia desse número, Ricardo? Eu posso, se eu puder consultar os universitários e entrar no meu computador aqui, é 2 minutos. Posso? Beleza. Pode. Eu vou fazendo já a pergunta do Otávio Danelucci, que ele gostaria de saber sobre o forno industrial de carbonização, como pretende utilizar o alcatrão e o extrato pirolenhoso. Bom, a primeira pergunta, né? Vamos lá. Os briquetes, os campeões passaram pelos ensaios de resistência à compressão, crepitação, degradação, o RDI, o RI, né? E a questão de se ele era higroscópico ou não, se ele absorvia água, e o drop test, né, que é o drop number. Então, vamos lá. Resistência à compressão. Eles fizeram a resistência tanto horizontal quanto vertical, porque o briquete nosso, ele é a extrusão, ele é extrusado. Ele não é um briquete
Ele não é um pãozinho, ele é um macarrão. Só que ele é um macarrão que, à medida que ele vai sendo produzido, ele vai sendo quebrado, né? Então, ele acaba ficando um tubinho de 1 centímetro de diâmetro por 2, 3 centímetros de... E não é tubo, né? Ele não é oco, ele é um macarrão de 1 centímetro de diâmetro por 2, 3, 4 centímetros de comprimento. É uma barra redonda, né, Ricardo? É uma barrinha redonda, é uma balinha. Imagina uma balinha, né? Então, assim, a resistência dele ele conseguiu uma resistência horizontal, né? Os melhores índices conseguiram a resistência horizontal de 52 kgf e vertical de 72. É muito bom. A crepitação dele deu baixa, né? A crepitação dele deu abaixo de 1 polegada, né? Abaixo de 1 polegada deu 0,53, 1,95, 0,22, ou seja, muito baixo. Ele é muito pouco, ele não crepita, né? O RDI dele foram 4 mixes, né? O que deu o pior índice deu 55%, o que deu o melhor índice deu 75% de RDI, que é muito semelhante a alguns granulatos, né? O RI deu 64%, 65%, chegou a dar 90% o RI, em alguns casos. Certo? Porque o material ele é muito fino, né? Então ele é muito redutível, né? Então, esses são os dados do briquete. Qual é a outra pergunta? A outra pergunta é a seguinte, do Otávio Danelucci, ele quer saber se o forno industrial de carbonização, você deve utilizar o alcatrão e o extrato pirolonhoso. Como é que você pretende fazer esse uso? E uma outra pergunta também do Otávio, se as florestas de eucalipto que vocês têm são próprias. Sim, as florestas de eucalipto da empresa são próprias. A gente não trabalha com florestas em áreas de terceiros. Todas as fazendas onde nós plantamos eucalipto são próprias. A gente compra carvão de terceiros, carvão pronto. Com relação ao uso do alcatrão, a gente pretende usar e buscar uso de 3 formas. O primeiro uso é injetar no alto forno, igual se injetar na PCI. O segundo uso, que é mais nobre, é para a indústria... outras coisas, mas eu achei que demorava. Indústria de alimentos, a indústria em geral, né, não siderúrgica, e o terceiro uso, que é o menos nobre de todos, é a energia elétrica. E no caso do ácido perolenhoso, eu não tenho noção, eu não tenho conhecimento do mercado desse produto, e eu sei que existe, mas a gente não sabe ainda o destino e como funciona esse mercado. Tem uma pergunta de um participante anônimo. Ele gostaria de saber se existem no grupo Ferroeste outras iniciativas contra a utilização de outros tipos de biomassa. E se também planeja algum ganho com crédito de carbono no projeto que vocês têm global. A gente está fazendo eu estou chegando... Eu cheguei essa noite de
de uma cidade no interior do Maranhão chamada Coelho Neto, aonde que um visionário brasileiro, um senhor que morreu aos 102 anos, senhor João Santos, no qual eu respeito muito. Ele plantou 20 mil hectares de bambu e a gente vai, juntos, desenvolver uma solução para fazer carvão vegetal com esse bambu. É a única iniciativa que a gente tem até então. Com a Vale do Rio Doce, a gente também espera poder utilizar parte dos dormentes de madeira, os dormentes que eles reciclam, né, que eles vendem para produzir carvão vegetal também. Uma vez que a nossa fumaça vai ser 100% queimada e controlada, né, a gente consegue utilizar esse produto. Então, são as duas iniciativas que a gente tem. E, sim, a AVB espera poder monetizar esse diferencial do carbono das mais diversas formas, seja através de valorização do seu produto, seja através de venda de créditos, seja através de captações no mercado de capitais mais baratas, por nós estarmos alinhados com o anseio da sociedade. Então, a gente espera, sim, capitanear iniciativas que visam monetizar, né, essa onda verde, né, que precisa de ser monetizada, uma vez que a siderurgia mundial ela precisa de um volume imenso de recursos para conseguir esse desafio, superar esse desafio do carbono neutro até 2050. Existe hoje dentro, vamos dizer, no mundo, dois tipos de crédito de carbono. O crédito de carbono oficial, quando você desenvolve um projeto, é submetido a Brasília, depois esse projeto vai para a Europa, na Suíça, para efeito de efetivação do valor do carbono equivalente. O outro seria paralelo, né? Isso aí você vende para uma empresa X na Europa ou vamos dizer, de outro país que tem necessidade desse crédito. A AVB já tem projeto oficial junto ao governo brasileiro para ter o crédito de carbono ou não? Outra empresa do grupo que lida no ramo de etanol, açúcar, a cana-de-açúcar, ela já participa do mercado de créditos, né? E ela já vende rotineiramente seus créditos. Para que esses créditos sejam monetizáveis, o governo brasileiro precisa de criar uma metodologia que mensura e cobre de emissores pela compra desses créditos. Então, assim, essa monetização ainda carece de regulamentações que ainda não vieram, certo? Então, ainda falta uma regulamentação. Eu li que o governo pensa quer ver? Diretoria. Aqui, ó. Lira quer votar mercado de crédito de carbono antes da COP26. Então, existe um projeto de lei para fazer coisa semelhante ao que já existe no mercado brasileiro de etanol, que é a venda dos CBIOS, que são certificados da indústria de etanol que a gente vende para a indústria de combustíveis. Tá certo? Bom, tem uma pergunta do Dimas Coura.
Ele diz que há na AVB uma visão de abertura na gama de combustíveis, por exemplo, com a chegada de hidrogênio verde. Tem algum projeto nesse sentido dentro da AVB ou não? Não, a nossa visão até então é a otimização da produção do carvão vegetal. A gente estima que o carvão vegetal, que já é altamente competitivo, uma vez que a gente conseguir industrializar ele, melhorar seus rendimentos e tal, ele é imbatível. É o nosso sentimento. Okay. Tem uma pergunta do Tiago, da RHI Magnesita. Ele parabeniza pela apresentação clara e objetiva. Acha muito relevante a apresentação para a empresa. Uma dúvida é que ele tem, já existe uma estimativa de qual seria a vida útil dos fornos de produção de carvão, segundo essa nova tecnologia patente da AVB? Não, essa patente está sendo construída agora, né, o piloto dela, né, que é um piloto em escala comercial, e só a partir da operação desse piloto nós iremos ter uma noção exata disto, né? Só a partir dessa operação. É uma pergunta do Marcos Vinícius, como a AVB vê a utilização de gás natural de origem renovável, biometano, o biogás, o gás natural sintético, no seu processo produtivo. Caso tenha biometano disponível na região, você utilizaria? Com certeza. A injeção de metano, né, em altos fornos, ela é altamente dominada, e se caso esse gás fosse de origem renovável, a gente certamente iria buscar a utilização dele, né? Se ele fosse disponível e economicamente viável. Uma pergunta do Thompson. A empresa AVB estuda a possibilidade de evoluir com outras tecnologias em carbonização contínua? Sim. Além dessa tecnologia nossa, que é uma tecnologia ainda por se testar, a gente tem estudado, junto com a Polvurt e a Valorec, a tecnologia que eles implementaram de carbonização contínua, que eu visitei, tive o prazer de visitar em Paraupeba, fiquei impressionado com o domínio que eles têm dessa tecnologia, e a empresa está seriamente inclinada em participar de um projeto com eles, né? A gente entende, novamente, eu vou colocar de novo a minha visão a respeito do que é carvão vegetal. Carvão vegetal é o patinho feio que virou cisne. Carvão vegetal tem o potencial de dar para o Brasil a condição de vanguarda nessa busca pelo carbono neutro até 2050. As falsas verdades que foram introduzidas no nosso histórico e algumas falácias, alguns problemas, fizeram com que o carvão vegetal tivesse pouco interesse por parte de grandes players. Eucalipto, monocultura, fura olho de passarinho. Eucalipto seca o solo. Carvão vegetal, trabalho escravo. Carvão vegetal sujo, trabalho infantil. Se o brasileiro abrir os olhos para a oportunidade, para esse cavalo que está passando arriado na nossa porta,
Haja vista que, a partir de janeiro de 2023, uma tonelada de ferro-gusa a carvão vegetal na Europa vai valer 104 euros a mais. Isso se o carbono, que hoje está valorizado em 52 euros, se ele se mantiver em 52 euros. Estima-se que esse número vai para 100 euros. Mas, se ele se mantiver em 52 euros, o ferro-gusa a carvão vegetal, ele vai valer para os nossos clientes na Europa 104 euros a mais do que o ferro-gusa do russo, por exemplo. 104 euros por tonelada é uma margem de contribuição maior do que qualquer margem de contribuição que uma empresa de ferro-gusa já teve. E essa margem vai ser uma margem nova, uma margem adicional. A outra coisa, as pessoas falam que ferro-gusa a carvão vegetal não é escalável, porque não é possível produzir muito carvão vegetal, porque é muito difícil pela quantidade de floresta. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira de quem nunca procurou estudar e de quem nunca quis acreditar no potencial. Haja vista que, para se fazer uma tonelada de celulose, você gasta em torno de 4 metros cúbicos de carvão. E para você fazer uma tonelada de ferro-gusa carvão vegetal, para se fazer uma tonelada de celulose, você gasta 4 metros cúbicos de madeira. E para se fazer uma tonelada de ferro-gusa, você também gasta os mesmos 4 metros cúbicos de madeira. O Brasil produziu, em 2020, 20 milhões de toneladas de celulose. Aí eu te pergunto, se o Brasil produz 20 milhões de toneladas de celulose, por que ele não pode produzir 20 milhões de toneladas de ferro-gusa carvão vegetal? Em 2004, o Brasil produziu 12 milhões de toneladas de ferro-gusa carvão vegetal. Esse ano está em 6. 50% do que já foi. Só os 2,5 milhões de hectares que Minas Gerais possui plantados seriam suficientes para produzir 20 milhões de toneladas de ferro-gusa ao ano. Então, a gente está tão seguro, o Grupo Ferroeste está tão seguro, ele tem tanta certeza do potencial, não só ambiental, social, mas também econômico do carvão vegetal. Além do carvão vegetal ser carbono neutro, na verdade ele é carbono negativo, ele é socialmente correto, porque ele emprega pessoas em condições, em regiões de baixo IDH. O carvão vegetal, ele emprega gente, é no Vale do Jequitinhonha, é no norte de Minas, é no interior do Pará e do Maranhão, é no interior do Mato Grosso, é no interior do Goiás. Ele não emprega ninguém em São Paulo, Rio ou Belo Horizonte, não. E ele gera emprego formal, digno. Então, o carvão vegetal, além de ser ambientalmente correto, ele é socialmente correto. E, em termos econômicos, é impossível fazer uma tonelada de ferro-gusa líquido mais barato do que utilizando a tecnologia carvão vegetal. O Brasil é referência em custo. O produtor de ferro-gusa brasileiro consegue produzir uma tonelada de ferro mais barato do que o americano, do que o russo, do que o japonês, do que qualquer europeu, do que o chinês. Haja vista que nos últimos anos a siderúrgica chinesa, que foi a mais pujante do mundo, nunca gerou resultado. Ela é uma indústria grande, forte, mas ela não é indústria de resultado econômico. Já o ferro-gusa carvão vegetal, não.
O ferro-gus a carvão vegetal, ele é economicamente viável. E por causa disso, a gente optou por começar a levar a sério a produção industrial do carvão vegetal. E nós iremos não só testar essa tecnologia nossa, que a gente tem bastante esperança que ela funcione, mas também nós estamos estudando de forma séria usar o conhecimento e o domínio da Polvurt e da Valorec, dessa tecnologia maravilhosa que eles investiram ao longo dos últimos 10 anos na produção do forno contínuo. Nós estamos seriamente dispostos a investir na produção do carvão vegetal e não iremos fazer através desses fornos retangulares ou de outra tecnologia, mas sim só através das tecnologias que priorizarem a conservação energética. O Luiz Cláudio da Exoreso, ele quer saber se você utiliza apenas minério granulado, você já respondeu, e o que é feito com os finos de minério de ferro? Primeira pergunta. A segunda seria, o uso da escória de LD no alto forno é feita sob a forma de material boleado, triturado ou sob alguma forma previamente transformada? Certo. Nós utilizamos 100% do minério proveniente da Vale do Rio Doce. E com isso, com isso nós devolvemos os finos gerados no processo para que ele seja exportado. Isso para nós é uma vantagem ambiental muito grande, uma vez que a tecnologia da sinterização, além de ser mais um emissor de carbono, ela também é um emissor de particulados, além de custo. Então, a gente evita a necessidade de se sinterizar. Com relação ao uso da escória de aciaria nos altos fornos e na própria aciaria, ela se dá após o processo de britagem desse material, aonde é retirado o ferro contido, o ferro metálico contido, e a gente utiliza ele em forma de brita. Ok. Bom, nós estamos já exatamente 1 minuto acima do tempo regulamentar aqui. Eu gostaria de agradecer a sua excelente apresentação, Ricardo, novamente, né? As suas respostas às perguntas, ficaram ainda 13 perguntas aí pendentes, né? Não sei se vai ser possível depois a Tatiana colocar essas perguntas aí para você. E gostaria, nesse momento, de encerrar o evento, antes de encerrar, perdão, de passar para o nosso presidente executivo. Aliás, parabéns pelo nome, tá, Léo? Você colocou BF em homenagem ao Blast Furnace. Blast Furnace, exatamente. Exatamente. Eu gostaria de passar aí nosso presidente para fazer o encerramento oficial. Novamente, muito obrigado pela indicação do meu nome para ser o moderador. E moderou muito bem. Ô, Ricardo, um prazer te conhecer. Eu fiquei entusiasmado com o seu entusiasmo, né? E o seu processo realmente virou um cisne mesmo. Eu acredito que esse cisne aqui vai brilhar muito ainda pelos nossas produções de aço aí, que é muito importante para o Brasil, né? Eu vou citar algumas coisas aqui. Nós tivemos 80 participantes, né? E nós ficamos com 77, 80, 78, até agora, uns 10 minutos atrás. Então, eu acho que foi bastante produtivo a sua palestra aí, acho que foi bastante esclarecedora, né? Eu parabenizo, em nome da diretoria nossa, do nosso conselho, o Grupo Ferroeste, né? Pelo seu entusiasmo de estar produzindo um gusa verde de excelente qualidade, né?
Nós tivemos, eu observei durante as suas apresentações aqui, você contou aí com apoio, provavelmente, né, com o professor Paulo Assis e a Fundação Gorsex, né? Eu acho que isso reforça a todos nós a importância do conhecimento. Esse negócio de conhecimento não vale nada, vale muito conhecimento, porque isso faz com que você fez, a sua empresa fez, chegou no patamar que está de qualidade e de respeito ao meio ambiente. Isso aí foi feito graças ao conhecimento de pessoas bastante qualificadas, que é o pessoal da UFOP e da Fundação Gorsex, né? Você falou do pirulinhoso, depois eu vou te passar o contato de uma pessoa que é ligada à BM e que está trabalhando com o status pirulinhoso aqui. Eu vou te passar o contato dele para você trocar algumas ideias, né? Você falou também do bambu, né? Nós, durante algum tempo, nós participamos do grupo aqui, junto com o IPT, falando do bambu aí da área de carvão, né? Então, eu vou ver no IPT quem é que está fazendo ainda, se tem alguma ainda pessoa lá fazendo contato, alguns estudos, para passar para você também aí, porque eu acho que durante muito tempo foi feito, e em vários eventos nossos foram apresentados esses trabalhos aí do IPT. Isso eu vou passar para você. Nós tivemos aí uma pergunta agora, quase uma das últimas aí, do Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio ajuda a gente no grupo de economia circular. Haja visto essa pergunta dele aqui, de onde você está fazendo, o que você está fazendo com os pinos aqui. Eu achei interessante voltar para a Vale exportar. Então, essa pergunta do Luiz Cláudio, que nós estamos buscando aprimorar junto às usinas o uso a gente está até evitando falar de escória de aciaria, mas aí dos resíduos de aciaria para a gente estar aproveitando, né? Há problemas aí com áreas de meio ambiente de cada estado trabalha de um jeito, mas a gente está trabalhando com isso aí para ajudar, né? Você citou agora no fim aqui o processo da Polvurt com a Valurec. Nós já tivemos um webinar sobre esse tema, que foi muito importante. Eu acho que mudou também o critério nosso aqui de ver a produção de carvão. Eu acho que isso aí é importante. Se vocês estão trabalhando com eles aí, eu acho que está muito legal. É uma das poucas usinas que eu não conheço, né? Em breve eu vou fazer uma visita para vocês, né? Eu vou em Açailândia. Nós temos uma regional daí do Maranhão, que fica lá em São Luís. Nós vamos trabalhar para a gente poder ver se a gente vai até vocês aqui. E por fim, eu agradeço aí o Paulo Assis pela intermediação, né? À sua disposição, a minha equipe aí da BM aí que trabalhou para viabilizar esse webinar, e podemos contar com vocês. E aí eu estive vendo, o Ricardo, que vocês ainda não são associados da BM. Sejam bem-vindos. Nós vamos procurar vocês para serem associados da BM. Acho que é muito importante a BM ter associados como vocês, com o pensamento de vocês e com essa garra que vocês estão trabalhando. Muito obrigado aí e parabéns. Bom, eu que agradeço. É um prazer muito grande, né? Realmente a gente não era associado. Não era, né? Não era. Não era associado. Mas eu sempre fui nos seminários, né, anuais, sempre gostei. Sou um entusiasta do conhecimento, gosto, adoro. Sempre utilizei as instituições de ensino, as fundações, e eu e o Paulo Assis somos amigos muito antigos. Ele me ajudou já há muitos anos, quando eu fiz a primeira PCI do Brasil, a carvão, a PCI, vamos dizer, brasileira, né?
junto com a White Martins, o Paulo me ajudou na época, então foi um sucesso, e tudo que eu faço, eu estou sempre em contato com ele, e o que vocês me chamarem para poder aí participar vai ser um prazer muito grande. A Tatiana tem os meus contatos todos, as perguntas que tiverem, que não tiveram tempo para ser respondidas, me manda que eu vou respondê-las e retornar. Muito obrigado. Eu te agradeço e cumprimento mais uma vez. Muito obrigado. Até mais. Parabéns, Paulinho.